Graça e paz, meus amados. Eu sou o pastor Alexandre Neiva, pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, Igreja Batista Conviver, como muitos conhecem. Nós estamos chegando próximos à comemoração da Páscoa. Eu quero trazer uma reflexão para você. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele descreve o Evangelho mostrando 3 fatos importantes. O fato de que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo afirma uma coisa que é fundamental para a gente. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A ressurreição, ela não é um detalhe, ela é o fundamento. Mas não pode, porque não pode haver salvação, né? Se a ressurreição de Cristo não fosse verdadeira. Então, se você consegue manter a tua fé em pé, acreditando que Cristo não ressuscitou, não é uma fé bíblica, é uma fé filosófica, uma fé religiosa, porque o fundamento da nossa fé é o fato de que Cristo morreu e ressuscitou. A ressurreição, ela é a prova de que a obra de Cristo foi completa na cruz do Calvário. Romanos 4:25 nos mostra que ele foi entregue pelos nossos pecados, né? Foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. De uma forma didática, é como se eu dissesse que a cruz foi o pagamento, ou seja, a morte de Cristo foi o pagamento, e a sua ressurreição é a garantia desse pagamento, ou seja, é como se fosse o recibo desse pagamento. Então, a morte de Cristo nos livra do problema do pecado, mas a ressurreição de Cristo traz esperança para a nossa vida e uma garantia, uma segurança para a nossa salvação. Ou seja, a dívida foi paga, a dívida foi quitada na cruz do Calvário. Então, uma coisa importante a gente entender é o seguinte: quem vive tentando merecer a salvação está desprezando o tamanho do sacrifício de Cristo. Então, ou você vive como justificado, ou você vive como alguém que ainda não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo consiste nisso, de que a morte e ressurreição de Cristo é suficiente para resolver o problema do pecado do homem. Eu quero desejar que você e sua família tenham uma Páscoa abençoada. Que você traga à memória a esperança que existe no sacrifício de Cristo, que nos dá segurança hoje, que nos dá segurança para a eternidade também. Que Deus te abençoe.